Plantão Lauro Jardim. Muito bom dia para você, Lauro Jardim. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Lauro. Lauro, sexta-feira 13 que você está chamando de dia D de delação de Daniel. Pois é, Milton. Hoje vai ter julgamento no Supremo, na segunda turma do Supremo, no plenário virtual, da decisão para decidir se mantém ou não Daniel Worcaro preso, se mantém a decisão que o ministro André Mendonça tomou na semana passada. Essa decisão que o Supremo começa a tomar hoje, Milton, tem muita importância para o caso Master. Manter ou não o Worcaro preso mexe bastante com o cenário dessa história toda. Primeiro porque pode impactar na imagem do Supremo diante da população. E também porque pode apressar, retardar ou mesmo mandar para o espaço uma possível negociação de delação premiada dele. Por isso mesmo, essa decisão de hoje é a grande interrogação da semana nos meios políticos, por isso mesmo é uma dúvida que movimentou Brasília de forma bastante acentuada nessa semana, com grupos antagônicos pressionando fortemente os 4 ministros a quem vai caber a decisão, o ministro André Mendonça, o ministro Luiz Fux, o ministro Gilmar Mendes e o Nunes Marques. O 5º integrante da segunda turma, o Dias Toffoli, desistiu anteontem de participar da sessão. Ele alegou motivo de foro íntimo, o que acaba sendo entendido como uma estratégia que ajuda o Worcaro, porque sem o Toffoli votando e como um empate significa o Worcaro fora da prisão, bastam 2 votos contra a manutenção da prisão para que o Worcaro seja solto. Ninguém, Milton e Cássia, que acompanha de perto o Supremo, tem dúvida de que os votos do André Mendonça e do Fux vão ser pela manutenção da prisão preventiva. Já os ministros Gilmar Mendes e Nunes Marques, esses são as grandes incógnitas. Então, como os votos do Fux e do André Mendonça já estão certos, a pressão maior, a grande pressão, se dá sobre o Nunes Marques, tido por todo mundo como o mais suscetível a receber pressões dos que querem o Worcaro fora da prisão. Na semana passada, pelo que eu apurei, logo depois que o Worcaro foi preso pela segunda vez, o ministro Nunes Marques chegou a dizer ao interlocutor que ia seguir o voto do André Mendonça, mas, claro, ele pode ter cedido às pressões e mudado de ideia. Também há a possibilidade, Milton, do Nunes Marques se declarar impedido e assim ele fugiria desse embate. Se for assim, mesmo que o Gilmar vote para libertar o ex-banqueiro, a decisão original do André Mendonça seria confirmada. Outra possibilidade, muito discutida para os votos dos ministros Gilmar Mendes e Nunes Marques, seria a de tirar o Worcaro da prisão de segurança máxima em Brasília e mandá-lo para uma prisão domiciliar, o que seria, obviamente, um alívio tanto para o Worcaro. Se realmente o Nunes Marques e o Gilmar toparem liberar o Worcaro da prisão no presídio de segurança máxima, dá para concluir que o medo de uma eventual delação premiada por parte de muita gente poderosa é maior que o medo da repercussão desse voto na opinião pública, que seria péssimo. Porque é óbvio que se o Worcaro continuar na prisão, Milton e Cássia, uma delação premiada dele ganha força. Já se ao Worcaro for dado o direito de voltar para o conforto da mansão paulistana dele, a delação pode nunca acontecer. Em caso, o Worcaro vai ter mais tranquilidade para esperar que os poderosos contatos que ele construiu nos últimos anos atuem para assar o que seria a maior pizza da história do Brasil. Ainda assim, Milton, mesmo em casa, mesmo com um acordão sendo articulado para melar tudo, a gente tem aí a investigação da Polícia Federal sobre as fraudes, sobre os esquemas de corrupção do Worcaro. Essa investigação continua sendo tocada pela Polícia Federal e ainda tem muita podridão para ser revelada.
Então, Milton e Cássia e ouvintes, é o seguinte, essa votação começa daqui a pouco, às 11 horas, vai funcionar assim, os 4 ministros, eles têm o prazo de 1 semana para depositarem os votos deles no sistema eletrônico do Supremo. A expectativa é que os votos do André Mendonça e do Fux sejam conhecidos logo, até a tarde de hoje. Já os outros 2 votos, do Nunes Marques e do Gilmar, ninguém sabe, tem aí uma discordância também se eles vão hoje, já sexta-feira, acabar com esse mistério, ou isso vai se estender ao longo da semana que vem, aí a gente tem que aguardar. Mas vai ser, sim, um momento muito importante desse caso Master e a gente tem que ficar atento. E, Lauro, não é muito espantoso a gente estar discutindo aqui a possibilidade do Vorcaro ser colocado em liberdade quando os motivos que o levaram a essa prisão continuam todos aí? Então, a gente tem o risco de interferência dele na investigação sobre as fraudes. Exato. E a gente tem também a montagem de uma milícia privada para monitorar autoridades, para perseguir jornalistas. Tudo isso foi colocado, comprovado, e por isso ele foi levado para a cadeia, né? Sua observação é perfeita, Cássia. Quer dizer, é inacreditável que se possa pensar na possibilidade de libertar o Vorcaro, de mandá-lo para casa, mesmo numa prisão domiciliar, porque, obviamente, em casa ele vai ter todos os meios para continuar fazendo exatamente isso que você citou e que está na decisão do ministro André Mendonça da semana passada e que foi o motivo dele ter sido levado para a prisão. Lauro Jardim, muito obrigado aí pela sua análise, muito obrigado pela apuração, bom dia para você. Milton, bom fim de semana para você também, Cássia, para os ouvintes e até segunda. Até segunda, Lauro.